Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O vento obscurece a luz da aurora. Acima de um aeródromo privado, um jato branco aguarda, brilhando como uma promessa. Homens de terno, câmeras, sussurros calculados. Tudo está pronto para o espetáculo. Ethan Warren, de 42 anos, um bilionário discreto e de ações decisivas, sorri por baixo da máscara de curiosidade. Hoje ele celebrará sua mais recente aquisição, uma startup que impulsionará ainda mais seu império. A cerimônia terminará com uma demonstração aérea, um salto de paraquedas encenado para efeito dramático com um instrutor renomado. A 30 metros do armazém, à sombra dos luxuosos condomínios residenciais, Mark, um sem-teto de olhos claros e voz rouca, observa a cena. Ele não chegou ali por acaso. Sabe ler gestos, reconhecer os detalhes que denunciam os preparativos para uma mentira. Na noite anterior, ouviu uma conversa abafada, um técnico em pânico, palavras rápidas, uma pasta trancada. Não tem telefone, não tem carro, mas tem uma memória afiada e uma tenacidade que as ruas não conseguiram desgastar. Quando Ethan embarca no pequeno avião e acena para a multidão, Mark sente um arrepio na espinha. Ele sabe que algo mudou, um gesto pequeno, preciso e discreto. Ele também sabe como dizer isso de um jeito que alguém ouça e leve a sério. Então ele atravessa a pista, arrastando sua jaqueta esfarrapada, e solta um grito. Sua voz, rouca e improvável naquele cenário luxuoso, corta a multidão. Não saltem de paraquedas, vocês vão morrer. A princípio rimos. Depois o ignoramos. Então a voz de Ethan, surpresa, examina o estranho. E naquele breve silêncio decidimos. Ele é um louco que quebra a farsa, ou o homem que ofenderá o orgulho de um império e impedirá sua queda? A câmera foca em Ethan. Ele está impecavelmente vestido, com um terno sob medida e um sorriso calculado no rosto. Os convidados aplaudem. O apresentador, um queridinho da TV local, adiciona mais uma camada de drama. Para marcar o fim desta parceria histórica, o Sr. Warren fará um salto espetacular. Aplausos. Flashes. Mark, por sua vez, avança. Seus sapatos estão sujos, seu cabelo emaranhado, mas seus olhos não tremem. Ele sente os olhares, curiosidade, escárnio, às vezes fingida pena, e no entanto não se importa. Ele se aproxima do portão de embarque. Um agente tenta impedi-lo, ele se esquiva. Ele só tem uma coisa a fazer, semear a dúvida. Não entrem, ele grita. O paraquedas está armado. Risos educados. Um guarda vermelho de raiva pergunta-lhe a identidade. Mark não tem nada a dizer. Escute, insiste ele, com a voz mais baixa, mas mais urgente. Eu vi homens no hangar ontem à noite. Eles mexeram na bolsa. Abriram a cobertura, não para verificar, mas para trocar. Se você pular, o mecanismo não vai abrir. Ethan, parado junto ao alçapão, franziu a testa. Parecia absurdo. Quem iria querer matar um bilionário no meio de um evento de gala? Mas a ideia de que um inimigo pudesse atacá-lo pelas costas feriu seu orgulho. Seu olhar percorreu a multidão. Um rival? Um sócio descontente? Sua boca se contraiu. Ele sentiu o frenesi da mídia esmagando-o com um único passo em falso. O instrutor, Alexei, um gigante com 20 anos de experiência em saltos, dá um passo à frente. Isso é ridículo, senhor, diz ele para Ethan. Verificações feitas. Tudo em ordem. Ele está mentindo sem perceber. A sabotagem é sutil, invisível para o olho destreinado, planejada para um momento preciso, para que o velame principal permaneça selado e o reserva falhe. Percebendo o constrangimento, o apresentador tenta continuar com uma piada. Um herói inesperado entre nós. Mas a semente já foi plantada. Ethan hesita. Sua mente profissional calcula o risco. Um alarme falso destruiria uma imagem cuidadosamente construída, ignorá-lo poderia ser fatal. No fundo do hangar, nas sombras dos compartimentos de aeronaves, 2 homens de terno observam a cena. Eles trocam um olhar penetrante e pela primeira vez, Mark percebe a raiva que transcende as palavras. O líder deles, um homem magro e elegante, Donovan Keller, um conselheiro próximo de Ethan, cerra os dentes. Ele fez uma grande aposta hoje. Uma reviravolta seria custosa. A multidão se divide, alguns querem que a festa continue, outros se aproximam, intrigados pelo homem barbudo que afirma saber o destino de um homem rico. Um jornalista saca o microfone, pressentindo uma história. Quem é você? Como sabe disso? E Mark, sem se defender, simplesmente responde, porque eu vi. E vi o que vocês não querem ver. Ethan toma uma decisão inesperada, desce da plataforma. Não para entrar em pânico, mas para investigar por si mesmo.
Caminha em direção a Mark uma distância que num piscar de olhos, elimina as barreiras sociais. Ao redor deles, o ar parece parar. Mostre-me o que você viu, disse Ethan, com uma voz que não demonstrava nem raiva nem divertimento. Era uma ordem educada, quase militar. Mark o conduz até o hangar. Ele não precisa de palavras para deixar claro. Eles precisam revistar, verificar a alça, o container. Ele sabe que o tempo é essencial. Ethan ainda desconhece a importância desta noite. Além da sabotagem, há uma conspiração. Mark, que não tem mais nada a perder, se tornará a única testemunha capaz de mudar tudo. O sol lutava para romper as nuvens, lançando uma luz cinzenta sobre a vasta pista deserta. Os jatos particulares pareciam imóveis, congelados num silêncio quase irreal, enquanto a brisa matinal agitava as bandeiras do aeroporto. Mark caminhava à frente de Ethan, arrastando o casaco gasto, mas cada passo parecia perfeitamente calculado. Cada clique de seus sapatos contra o concreto ecoava no ar úmido como um aviso sutil. Aqui, murmurou Mark, parando em frente a um hangar discreto na esquina de uma fileira de aviões. Foi ali que eles adulteraram o paraquedas. Ethan se aproximou com o coração acelerado e a mente a mil. As palavras do morador de rua ecoavam em sua cabeça: se você pular, você vai morrer. Era impossível de acreditar, e no entanto a dúvida era sufocante. Eles entraram no hangar. O cheiro de combustível e metal quente os envolveu imediatamente. Mark fez um sinal para Ethan parar. Diante deles, um pequeno recipiente de metal entreaberto revelava o paraquedas cuidadosamente dobrado. Mark ajoelhou-se, passando os dedos pelas costuras. Olha só isso, disse ele. Na parte de baixo, eles trocaram os fixadores principais. A olho nu nada parece errado. Mas se você pular, o mecanismo não vai funcionar. Ethan estreitou os olhos. Tocou na bolsa, analisando cada detalhe. A costura era impecável, a dobragem perfeita. Impossível de detectar para quem não prestasse atenção às mínimas imperfeições. No entanto, Mark tinha visto algo que ninguém mais conseguia ver. Quem faria isso? Perguntou Ethan em voz baixa, mas firme. Mark deu de ombros. Alguém que quer você morto, sem dúvida. E não é um amador. Veja como é preciso, não deixa vestígios, exceto no último segundo. O silêncio do hangar era opressivo. Ethan sentiu o coração acelerar, mas não de medo, de adrenalina, da urgência da situação. Ele sabia que cada segundo contava. E você tem certeza do que está dizendo? Perguntou, encarando os olhos do morador de rua. Mark assentiu sem hesitar. Eu vi ontem à noite. Eu estava lá, eu os vi manuseando o paraquedas. E se eu tivesse deixado você subir, você não estaria mais aqui. Ethan sentiu uma mistura de raiva e respeito. Raiva daqueles que ousaram conspirar contra ele, respeito por aquele homem que, sem pedir nada em troca, acabará de salvar sua vida. Muito bem, disse Ethan. Vamos verificar cada bolsa, cada corda, cada mecanismo. Não vou pular até ter certeza de que tudo está seguro. Mark deu um leve sorriso, como se nunca tivesse duvidado que o bilionário seguiria seu conselho. Precisamos ser rápidos. O baile começa em menos de 2 horas, e eles não vão esperar para sempre. Ethan assentiu com a cabeça. Nunca sentirá tamanha tensão, adrenalina, perigo, responsabilidade, tudo misturado num coquetel explosivo. Percebeu que não se tratava apenas da sua vida, mas de descobrir quem, entre os seus amigos, era capaz de trair. Mark se levantou, o olhar endurecendo. Escute com atenção. Há alguém na sua equipe que planejou tudo. Isso não foi um acidente. E você terá que ser mais esperto que ele para desmascará-lo. Ethan respirou fundo. Seu império o acostumara a lidar com crises financeiras e rivalidades econômicas, mas ele nunca havia enfrentado uma ameaça tão direta e mortal. E, no entanto, ao seu lado, um homem que ele teria ignorado em qualquer outra circunstância acabará de se tornar sua melhor chance de sobrevivência. Ele sorriu para Mark, um sorriso raro e sincero. Então vamos começar. Mostre-me tudo. Cada detalhe, cada pista, cada movimento suspeito. Quero entender o que está acontecendo. Mark assentiu com a cabeça. Juntos eles começaram a trabalhar, conscientes de que cada segundo os aproximava de um confronto inevitável, e que o menor erro poderia ser fatal. A noite envolvera o aeroporto num véu escuro, mas as lâmpadas de halogênio nos hangares projetavam sombras longas e ameaçadoras sobre a pista. Ethan e Mark permaneciam agachados atrás de um pequeno avião de carga, observando atentamente cada movimento ao seu redor. O ar ainda cheirava a gasolina, metal e um aroma mais sutil, o cheiro do perigo. Mark inclinou-se para Ethan e sussurrou, olha ali. Ele apontou para uma mala preta colocada perto de um console de controle. Um pequeno logotipo dourado, quase imperceptível, denunciava seu dono,
Donovan Keller, o conselheiro de confiança de Ethan, ou pelo menos, o homem em quem ele acreditava estar leal. Ethan sentiu um aperto no estômago. Donovan? O arquiteto do seu império? Parecia impossível, mas as pistas estavam lá, inegáveis. Por que? Murmurou ele. Mark assentiu com a cabeça. Porque ele é ambicioso. E porque sabe que a queda de um bilionário abre portas que ninguém mais consegue atravessar. Eles se aproximaram furtivamente. O hangar estava deserto, mas papéis espalhados e equipamentos adulterados denunciavam a atividade noturna. Ethan se ajoelhou pegando um documento. Comunicações criptografadas entre Donovan e Alexei, o instrutor de paraquedismo. Cada palavra, cada número indicava um ato preciso de sabotagem, planejado para garantir que Ethan jamais conseguisse escapar. Mark estremeceu. Veja esses diagramas. O paraquedas é manipulado de forma invisível. Até um especialista verificaria e diria que está tudo perfeito, até o momento do salto. Ethan sentiu a raiva crescer, mas a reprimiu. A fúria seria inútil. Eles precisavam de provas. Temos que pegar tudo. Cada documento, cada pista. Caso contrário, ninguém vai acreditar em mim. Mark assentiu com a cabeça e tirou uma pequena ferramenta do bolso, uma mistura de esperteza e pragmatismo puro. Com alguns movimentos precisos, ele forçou a abertura de uma pequena gaveta escondida no console. Lá dentro, arquivos impecavelmente organizados revelavam transações suspeitas, assinaturas falsificadas e o mais importante, o plano completo para comprometer o paraquedas. Ethan examinou os documentos ofegante. Cada detalhe confirmava o que Mark havia dito. A conspiração era real, e o homem que ele considerava um aliado estava por trás dela. O coração de Ethan estava acelerado, mas ele se obrigou a manter a calma. Temos que agir antes que o baile comece. Eles planejaram cada detalhe. Mark olhou-o diretamente nos olhos, sério. Sim, e eles não esperam que um sem-teto e um bilionário se unam para detê-los. Ethan deu um sorriso frio. Então é exatamente isso que vamos fazer. Eles sabiam que o perigo estava próximo, que cada minuto contava. O hangar não era mais apenas um depósito, havia se tornado o cenário de um jogo mortal onde intuição, audácia e precisão seriam as únicas armas capazes de sobreviver à traição. Mark acrescentou por fim, quase como um aviso: preparem-se. Isto é apenas o começo. E aqueles que puxam os cordões estão muito mais perto do que vocês imaginam. Ethan assentiu com a cabeça, decidido. A caçada havia começado. E desta vez ele não seria presa. A noite havia caído como uma cortina espessa sobre a cidade, mergulhando o aeroporto em uma escuridão quase total. Apenas algumas lâmpadas halógenas lançavam uma luz branca fria e impessoal. Cada sombra parecia se mover, cada som amplificado no silêncio. Ethan e Mark caminharam lentamente em direção ao arranha-céu onde Donovan Keller tinha seu escritório particular, uma fortaleza moderna que exalava poder e arrogância. Mark observou as câmeras e os guardas. Todo o prédio tem pontos cegos, murmurou. É preciso conhecer o ritmo das patrulhas deles, e aproveitar os momentos em que não estão olhando. Ethan, apesar do terno impecável, se camuflava na escuridão. Ele nunca havia se deparado com uma missão como aquela. Nenhum contrato, nenhum acordo, nenhuma riqueza poderia protegê-lo ali. Mas o instinto de sobrevivência e a fúria da traição o impulsionavam para frente. Mark apontou para uma pequena escada de serviço, quase invisível atrás de plantas decorativas. Por ali, disse ele, seus dedos roçando a fechadura. Com uma ferramenta simples mas eficaz, ele forçou a porta. Ela cedeu com um clique silencioso. Nenhum som denunciou sua entrada. Lá dentro, o escritório de Donovan parecia vazio, mas Ethan sabia que cada detalhe importava. Papéis estavam espalhados sobre as mesas, arquivos organizados com precisão e telas exibiam mapas do aeroporto, horários e rotas. Tudo que havia possibilitado a sabotagem com os paraquedas. Mark vasculhou uma gaveta, destrancando um pequeno cofre com uma ferramenta improvisada. Suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de concentração. Ethan prendeu a respiração. O cofre se abriu revelando documentos confidenciais, contratos falsificados, comunicações codificadas e, o mais importante, o plano detalhado para capturar Ethan durante o salto. Ethan folheou rapidamente os papéis. Cada número, cada linha de texto confirmava a traição. Donovan havia planejado toda a trama nos mínimos detalhes. Até mesmo o instrutor Alexei era cúmplice, pronto para executar a sabotagem no momento exato. Mark sussurrou, aquele cara, ele achava que estava tudo sob controle, mas não levou em consideração que o morador de rua pudesse ver o que ele estava escondendo. Ethan assentiu com a cabeça. Agora temos tudo o que precisamos. Essas provas serão suficientes para detê-lo e salvar minha vida.
Mas Mark acrescentou com seriedade: não acabou. Donovan não é bobo. Ele certamente tem outros planos, outros aliados. E precisamos estar preparados para cada movimento. Ethan sentiu a adrenalina subir. Ele havia sobrevivido a crises financeiras, rivalidades comerciais, mas nunca a uma traição tão direta e pessoal. Cada segundo contava agora porque o baile de gala estava prestes a começar, e a armadilha se fecharia se ninguém agisse. Ótimo, disse Ethan, com a voz calma, mas firme. Precisamos sair daqui antes que eles percebam que estivemos aqui. E nos preparar para o próximo passo, o confronto. Mark deu um leve sorriso, uma mistura de travessura e satisfação. Você vai ver, Sr. Warren. Às vezes os heróis vêm dos lugares mais inesperados. E no silêncio do escritório, cercados por documentos comprometedores, Ethan e Mark entenderam que a caçada tinha acabado de começar e desta vez, eles eram os que tinham as cartas na mão. O sol mal despontava, lançando um brilho alaranjado sobre o hangar transformado em um salão de baile improvisado. Convidados, vestidos com ternos e vestidos de gala impecáveis, reuniram-se para celebrar a grande aquisição de Ethan Warren. As câmeras piscavam, capturando cada sorriso, cada aperto de mão, cada movimento cuidadosamente coreografado. A ilusão de perfeição pairava no ar. Mas Ethan e Mark entraram em cena como dois raios de luz inesperados em uma pintura meticulosamente construída. Com documentos em mãos, Ethan caminhava com uma confiança gélida. Mark permanecia um pouco atrás, discreto porém vigilante, seus olhos percorrendo a multidão em busca do menor sinal de traição. Donovan Keller estava perto do palco, com um sorriso educado nos lábios, ainda alheio ao fato de que seu mundo meticulosamente organizado estava prestes a desmoronar. Ele não viu os olhares trocados entre alguns convidados, nem a tensão palpável que começava a se infiltrar no ar. Ethan parou em frente à multidão, sua calma quase militar. Ele fez um gesto para que Mark apresentasse os arquivos. As câmeras instintivamente se voltaram para eles, atraídas pela anomalia na coreografia habitual. Senhoras e senhores, começou Ethan com voz firme e segura, parece que uma conspiração foi tramada contra mim, por alguém que eu considerava um aliado. Um murmúrio percorreu a multidão. Donovan empalideceu quase imperceptivelmente, mas tentou manter o sorriso. Sr. Warren, Ele começou, mas Ethan ergueu a mão para interrompê-lo. Mark foi apresentando as provas lentamente. Mostrou as comunicações criptografadas, os contratos falsificados e o plano detalhado para sabotar o paraquedas. Cada palavra, cada documento havia sido cuidadosamente fotografado, e os jornalistas presentes imediatamente começaram a tirar fotos. A tensão aumentou. Eis a verdade, continuou Ethan. Meu paraquedas foi adulterado para que eu não sobrevivesse ao salto desta manhã. Os culpados? Donovan Keller e o instrutor Alexei, cúmplices neste esquema criminoso. Murmúrios de choque percorreram a sala. Os convidados se aproximaram para ver melhor, alguns incrédulos, outros já pegando seus celulares para transmitir a cena. Donovan tentou um gesto, um protesto, mas Ethan, com um movimento preciso, entregou-lhe os documentos. A polícia já está a caminho. Você foi filmado, gravado, traído pelas suas próprias comunicações. Não há escapatória. O semblante de Donovan se fechou. Os aliados que ele considerava confiáveis recuaram instintivamente. Alexei, que deveria executar a sabotagem, tremia a poucos metros de distância, percebendo que sua carreira e sua liberdade haviam acabado de desaparecer. Mark, ainda afastado, observava a cena em silêncio. Para ele não era apenas a vitória de um bilionário, era a justiça sendo feita, uma oportunidade oferecida pela improvável aliança entre as ruas e o poder. Ethan, com os olhos fixos em Donovan, acrescentou com voz gélida, que isso sirva de aviso. Qualquer um que tentar colocar minha vida em perigo será exposto da mesma forma. Um silêncio sepulcral tomou conta do hangar. Até mesmo as câmeras pareciam prender a respiração. Então, o som distante de sirenes confirmou que todos já sabiam. O complô havia sido descoberto. Ethan se virou para Mark com um olhar de gratidão nos olhos. Você era o olhar que me faltava, o instinto que eu nunca pensei ser necessário. Mark deu de ombros modestamente, eu apenas vi o que todos os outros ignoraram, e você decidiu me ouvir. E quando a polícia se aproximou para prender Donovan e Alexei, a multidão compreendeu a magnitude do que acabará de acontecer. Um bilionário traído por dentro, salvo por um sem-teto, transformará um evento de gala em um triunfo da verdade e da justiça. O hangar, que poucas horas antes fervilhava com os preparativos para o baile de gala, agora estava silencioso, quase vazio. A agitação dera lugar a uma tensão palpável, misturada com curiosidade e admiração.
A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Um complô contra Ethan Warren fora descoberto, e o morador de rua o salvara no último minuto. Num canto do hangar, Ethan e Mark observavam os preparativos abandonados para o salto de paraquedas. O avião permanecia no chão, silencioso e inerte como uma ameaça neutralizada. O paraquedas, agora cuidadosamente verificado, era apenas uma lembrança do perigo que haviam evitado. Ethan respirou fundo, seu olhar percorrendo a multidão que começava a se dispersar. Os convidados murmuravam entre si, alguns tirando fotos, outros sussurrando perguntas quase inaudíveis. As câmeras haviam capturado a cena, e a imprensa já se apropriava da história. O nome de Mark circulava misterioso, um herói improvável, porém discreto. Então, nada de saltos esta manhã, murmurou Ethan para Mark, esboçando um sorriso raro e sincero. Mark deu de ombros, o rosto marcado por anos de dificuldades, mas com uma calma quase régia. Não saltamos, mas sobrevivemos a algo pior. Ethan aproximou-se dele e colocou a mão em seu ombro. Você me salvou 2 vezes, da morte e da traição. Nunca me esquecerei disso. Mark desviou o olhar ligeiramente com modéstia. Não fiz nada de extraordinário. Apenas o que todos deveriam ter feito, se ao menos soubessem como olhar. O bilionário deu um leve sorriso. E no entanto foi você quem fez toda a diferença. Ao redor deles, os preparativos para a gala continuavam apesar do cancelamento do salto. Os garçons tentavam manter uma aparência de normalidade, mas o ar estava carregado de uma excitação nervosa. Os convidados ainda comentavam o suspense que acabavam de vivenciar, uma mistura de medo, alívio e admiração. Ethan inclinou-se ligeiramente na direção de Mark. Se quiser, pode ficar. Trabalhe comigo. O que você fez hoje não foi apenas coragem, foi genialidade. Mark ergueu as sobrancelhas, surpreso. Eu? Trabalhando com um bilionário? Ethan assentiu com a cabeça. Você tem um olhar que ninguém mais tem. Você vê o que os outros ignoram. Se você aceitar, deixará de ser invisível. Mas eu lhe aviso, você deve manter sua liberdade. Mark refletiu por um instante. A rua tinha sido seu lar, sua única aliada. Mas essa oferta representava algo mais precioso. Um papel, um propósito e justiça de verdade para aplicar. Está bem, disse ele finalmente. Ficarei, do meu jeito. Ethan sorriu, satisfeito. Pela primeira vez em muito tempo sentia que qualquer perigo, qualquer traição, poderia ser enfrentado. E ao seu lado, um aliado improvável mas essencial, estava agora pronto para segui-lo. O hangar, testemunha da conspiração e da descoberta, parecia respirar novamente. O salto foi cancelado, mas a verdadeira aventura, a de confrontar os traidores e buscar justiça, estava apenas começando. A cidade parecia estar recuperando o fôlego após o incidente no hangar. O sol estava alto, brilhando intensamente sobre os arranha-céus reluzentes, enquanto o aeroporto, agora calmo, ainda carregava as marcas do caos recente. Ethan e Mark estavam no escritório particular do bilionário, com as janelas abertas para a metrópole. O ar fresco contrastava fortemente com a tensão em suas mentes. Ethan observava Mark com uma intensidade incomum. O homem não usava terno nem tinha status social, mas possuía algo que o dinheiro não podia comprar: intuição infalível e coragem inabalável. Escuta, Mark, começou Ethan com a voz grave mas calma. Hoje você salvou minha vida. Mas eu sei que você pode fazer muito mais do que isso. Você vê coisas que ninguém mais percebe, você entende os perigos antes que eles se tornem óbvios. Mark ergueu uma sobrancelha, desconfiado. Quer dizer que você está me oferecendo um emprego? Perguntou com um toque de ironia. Ethan deu um leve sorriso. Não é exatamente um emprego. É uma aliança. Você mantém sua liberdade, sua independência, mas trabalha comigo em assuntos que exigem uma perspectiva diferente. Quero que você seja minha parceira naquilo que ninguém mais ousaria ver ou fazer. Mark refletiu por um instante. A rua tinha sido seu lar, sua única escola, seu único juiz. Mas essa oferta era única, uma maneira de transformar sua experiência em poder real. Está bem, disse ele finalmente. Eu aceito, à minha maneira. Ethan assentiu, satisfeito. Muito bem. De hoje em diante somos uma equipe. Vamos garantir que Donovan e todos que conspiraram contra mim paguem pelo que fizeram. Mark endireitou-se na cadeira, com um sorriso discreto no rosto. Então, por onde começamos? Começamos por reunir todas as provas, respondeu Ethan. Cada transação, cada e-mail, cada comunicação que ligue Donovan a Alexei e outros cúmplices. Temos de expor tudo publicamente, de forma irrefutável. Mark assentiu com a cabeça. E se Donovan tentar fugir ou se esconder? Ethan sorriu friamente. Ele não vai conseguir.
Temos a cidade inteira como nosso playground e a vantagem da antecipação. A cada movimento que ele fizer, nós veremos chegar. Nas horas que se seguiram, trabalharam lado a lado, combinando a engenhosidade de Mark com os recursos de Ethan. Computadores do escritório, telefones seguros, contatos na mídia e nas autoridades. Tudo foi usado para criar uma rede inescapável em torno de Donovan. Mark, que nunca se sentirá verdadeiramente pertencente ao mundo, começava a entender que finalmente encontrara um papel onde sua visão e suas habilidades eram imensamente valiosas. E Ethan, pela primeira vez em muito tempo, sentia que não estava mais sozinho ao enfrentar os perigos do seu universo. Sabe, Sr. Warren, disse Mark, olhando para as pilhas de arquivos, às vezes me pergunto se sempre estive nas sombras esperando por este momento. Ethan olhou para ele com um brilho de respeito nos olhos. Talvez. Mas agora você não está mais nas sombras. Você é meu bem mais valioso. Com o passar do dia, um laço único se formou entre eles, improvável mas inquebrável. Juntos eles enfrentariam a traição, exporiam os traidores e transformariam o medo em estratégia. O mundo de Ethan, moldado por dinheiro e poder, acabará de receber um novo parceiro, um homem cuja única riqueza era seu instinto, mas cujo valor mudaria o rumo desta história. A cidade vibrava com uma energia peculiar, quase elétrica. Cada rua, cada viela, cada prédio parecia se tornar um parque de diversões para aqueles que sabiam observar. Ethan e Mark se moviam com precisão metódica, perseguindo Donovan e seus cúmplices como caçadores silenciosos. A primeira parada deles foi o prédio seguro de Donovan. Câmeras de vigilância, guardas em todas as entradas, alarmes sofisticados. Tudo parecia impedir a entrada de um intruso. Mas Mark, fiel à sua reputação, conhecia as vulnerabilidades. Ele guiou Ethan por pontos cegos, evitou patrulhas e desativou sistemas de segurança temporários. Cada passo era calculado, cada respiração medida. Esse cara acha que é invencível, murmurou Mark, mas ele não conhece a paciência de um homem que sobreviveu nas ruas. Ethan assentiu com a cabeça. A traição que sofrerá fora amarga, mas a raiva não era o que o motivava. Estratégia, timing e precisão, sim. Agora eles tinham todas as provas para incriminar Donovan e Alexei. O objetivo, neutralizar qualquer possível vazamento de informações antes que as autoridades interviessem. Eles entraram no escritório principal. Donovan, surpreso com a audácia deles, tentou escapar pela escada de serviço. Mas Mark havia previsto essa manobra. Ele interceptou a entrada do escritório secundário e obrigou Donovan a voltar. Ethan, calmo, porém determinado, brandiu os arquivos incriminadores. Acabou, Donovan, disse Ethan friamente. Cada movimento seu foi documentado. Você foi pego e não tem como se esconder. Alexei, que tentará se misturar às sombras, foi rapidamente identificado graças às comunicações interceptadas. Cada detalhe, cada e-mail falsificado, cada plano meticulosamente orquestrado estava agora nas mãos de Ethan e Mark. A tensão aumentou quando um dos cúmplices de Donovan tentou escapar por uma saída de emergência. Mark, rápido como um raio, o interceptou antes que ele chegasse à rua. Ninguém sai desta parte da cidade sem que a gente saiba, disse Mark, quase sorrindo. A caçada humana não se limitou à captura física. Ethan e Mark também coordenaram informações, jornalistas, policiais, contatos na segurança privada. Cada movimento de Donovan foi rastreado, cada tentativa de fuga registrada. A cidade inteira, sem saber, tornou-se uma rede implacável. Após várias horas de perseguição estratégica, o cansaço começou a se fazer sentir. Mas a adrenalina e a determinação os mantiveram focados. Ethan, pela primeira vez, entendeu que Mark não era apenas um aliado inesperado, ele era indispensável. Sua visão, sua astúcia e sua capacidade de antecipar os movimentos do inimigo superavam qualquer coisa que dinheiro ou tecnologia pudessem oferecer. Por fim, Donovan se viu encurralado em um prédio abandonado, cercado. Alexei, percebendo que tudo estava perdido, ergueu as mãos, tremendo. Mark e Ethan entraram calmamente, cada movimento deliberado. A caçada terminou não com violência, mas com precisão e inteligência estratégica. Ethan entregou os arquivos às autoridades. Todas as provas estão aqui. Não haverá escapatória. Mark, observando a cena, esboçou um sorriso discreto. Era isso que eu queria mostrar a vocês. A justiça pode ser feita, mesmo para aqueles que se acham intocáveis. Ethan assentiu com a cabeça, satisfeito. A traição fora neutralizada, os cúmplices desmascarados. Mas, acima de tudo, ele ganhará algo inestimável. Um parceiro capaz de enxergar o que os outros ignoravam e de transformar o caos em vitória. O terminal do aeroporto, transformado em sala de conferências, estava lotado.
Jornalistas, câmeras e flashes criavam uma atmosfera eletrizante. Todos os presentes pressentiam que algo extraordinário estava prestes a acontecer. A notícia da traição já havia se espalhado, mas ninguém ainda sabia a real dimensão do plano. Ethan Warren subiu ao palco, calmo e no controle da situação. Mark permaneceu em segundo plano, discreto, mas vigilante, observando os rostos ao redor. O ar estava carregado de sussurros ansiosos e expectativa febril. Senhoras e senhores, começou Ethan com a voz carregada de autoridade. Há alguns dias, uma conspiração foi tramada contra a minha vida. Os responsáveis pensaram que ninguém descobriria seus atos. Mas a verdade sempre acaba vindo à tona. Ele fez um sinal para Mark, que espalhou os documentos e as provas sobre uma mesa para que todos pudessem ver. As câmeras capturaram cada detalhe: contratos falsificados, comunicações criptografadas, diagramas da sabotagem do paraquedas. Os jornalistas anotavam freneticamente, cientes de que a história que estavam contando se tornaria manchete. Aqui está a prova, continuou Ethan, com os olhos gélidos fixos em Donovan Keller, agora pálido e trêmulo diante da Assembleia. Cada documento, cada mensagem, cada plano mortal está registrado e pode ser verificado. Donovan e o instrutor Alexei conspiraram para me matar, para assumir o controle dos meus negócios e do meu império. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Donovan tentou responder, justificar ou explicar, mas suas palavras se perderam no alvoroço das câmeras e dos flashes dos fotógrafos. Até mesmo seus aliados recuaram, percebendo que o complô havia sido exposto publicamente. Mark observava a cena com calma. Não disse nada, mas cada movimento que havia previsto estava se desenrolando perfeitamente. A estratégia que haviam elaborado com Ethan estava funcionando. O traidor estava preso, incapaz de fugir ou manipular a verdade. Ethan ergueu a mão, impondo silêncio. Que isto sirva de lição. Aqueles que pensam que podem ferir e trair sob o pretexto de lealdade serão desmascarados. A justiça pode ser rápida e implacável. A polícia, que já estava do lado de fora, escoltou Donovan e Alexei para dentro. O rosto de Donovan, antes arrogante e autoconfiante, agora refletia medo e humilhação. Jornalistas registraram cada momento: um traidor desmascarado, um complô frustrado e um bilionário salvo por uma aliança improvável. Ethan se virou para Mark com um leve sorriso nos lábios. Você era o olhar que ninguém mais tinha. Sem você, nenhuma dessas evidências teria sido revelada. Mark deu de ombros modestamente. Eu só vi o que você não conseguiu ver. Mas agora o mundo inteiro viu tudo. Um sem-teto salvou um bilionário, expôs a traição e restabeleceu a justiça. A improvável aliança entre eles se tornou lendária, e a história iria muito além dos muros do aeroporto. Enquanto as câmeras continuavam a capturar cada detalhe, Ethan e Mark sabiam que a batalha não era apenas contra os traidores, mas também pela verdade. E nessa vitória pública, nasceu um respeito mútuo inabalável, selando sua parceria para os desafios que viriam. Os dias que se seguiram à revelação pública foram um turbilhão de acontecimentos. A imprensa noticiou em detalhes a traição de Donovan Keller e Alexei, com manchetes proclamando justiça triunfante, e o papel improvável de um sem-teto na sobrevivência de um bilionário. Cada artigo, cada reportagem confirmava que a história deixaria uma marca indelével na cidade e em seus habitantes. No escritório de Ethan, as cortinas abertas deixavam entrar a luz da manhã. O mundo exterior parecia normal, mas para Ethan e Mark tudo havia mudado. As pilhas de documentos e as telas de computador não eram mais apenas ferramentas de trabalho, representavam uma nova era de controle e confiança. Ethan olhou para Mark, que estava parado perto da janela, observando as ruas lá embaixo. Sabe, Mark, você transformou a minha vida. Não só por me salvar, mas por mudar a forma como eu vejo o mundo. Mark esboçou um leve sorriso. Eu só fiz o que faria por mim mesmo, se tivesse alguém em quem confiar. Ethan aproximou-se, estendendo a mão sinceramente. Então vamos continuar parceiros. Juntos podemos prevenir novas conspirações, proteger aqueles que não podem se defender e garantir que ninguém jamais subestime o improvável. Mark pegou a mão de Ethan, um gesto simples, mas cheio de significado. Muito bem, mas do meu jeito. A cidade seguiu seu curso, em grande parte alheia ao fato de que, nas sombras, uma nova aliança acabará de ser forjada. Ethan havia conquistado muito mais do que a mera sobrevivência. Encontrara um parceiro leal e uma perspectiva única sobre o mundo. Mark, por sua vez, não era mais apenas um sobrevivente das ruas. Agora era uma peça fundamental na proteção e na busca por justiça. Respeitado e valorizado por seus instintos e coragem. Algumas semanas depois, Ethan convidou Mark para um novo evento, desta vez seguro, mas simbólico.
Um jantar de gala beneficente para apoiar vítimas de traição e manipulação, lembrando a todos que vigilância e coragem podem mudar vidas. Mark, observando os convidados e a mídia, murmurou: "Sabe, eu jamais teria imaginado." Ethan o interrompeu gentilmente com um sorriso na voz: "Para o improvável se tornar realidade? Sim, e é exatamente isso que vamos continuar fazendo." Conforme a noite avançava, o ex-morador de rua e o bilionário caminhavam lado a lado, unidos pelo respeito, pela confiança e por experiências compartilhadas. O mundo talvez ainda não conhecesse toda a história do relacionamento deles, mas para ambos, uma nova vida acabará de começar, uma vida onde perigo, traição e poder se misturavam com amizade, lealdade e justiça. E na tranquilidade dessa aliança improvável, eles sabiam que nada jamais poderia surpreendê-los novamente.